Olá, gente, como vocês estão? Todo mundo que está entrando aqui. Hoje o nosso papo vai ser muito interessante aqui no Papo de Psi para Psi. Hoje a gente vai falar sobre os meus erros no meu processo de decisão de carreira, no processo da minha decisão da atividade profissional. Então, na realidade, hoje vai ser um espaço para eu me abrir com vocês, hein? Porque o que eu quero mostrar aqui é que vocês não precisam passar por todos os perrengues que eu passei ao longo desse processo de decisão e que tem maneiras muito mais certas, muito mais fáceis da gente tomar uma decisão assertiva. Então, eu espero que a gente possa ir conversando, vou estar aberta aqui para quaisquer dúvidas que vocês tenham, quaisquer perguntas que vocês queiram fazer, tá bom? E vamos ficar aqui uns 30 minutinhos hoje pra gente ter essa conversa, combinado? E para quem não me conhecia, para quem tá chegando no meu perfil agora, recentemente, né? O meu nome é Carolina Leonardi, eu sou psicóloga clínica, sou orientadora profissional, vocacional e de carreira. E o meu objetivo aqui no Instagram é ajudar estudantes de psicologia recém-formados a encontrarem a melhor área de atuação para darem início na carreira. Tá? Eu espero que vocês sejam tão realizados como eu, que vocês tenham tanto sucesso quanto eu e que a gente possa levar esse processo de forma espontânea, criativa, tá bom? Então, né, tô falando aqui sobre essa questão da realização, mas nem sempre foi assim, nem sempre fui uma psi realizada, né? Ao longo de todo esse processo de decisão profissional que eu passei, eu também tive muitos erros, tá? E eu vou estar contando aqui para vocês 6 desses erros que eu tive ao longo de todo esse processo. Olá, todo mundo que tá entrando, tô mandando um oizinho aqui para vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? E vamos começar com essa conversa então. O que vocês acham? Posso começar? Vai me dando um joinha aí, hein? Bom, vamos falar então sobre o primeiro grande erro de quem tá tentando decidir quanto à carreira profissional, tá bom? O primeiro grande erro de quem quer tomar uma decisão de carreira é não pesquisar sobre essa carreira. E quando eu olho para minha história, desde lá de trás, desde quando eu comecei a minha graduação, foi um pouco isso que aconteceu. Tá? Eu não pesquisei a carreira, eu não pesquisei o que era um psicólogo. E eu vou contar como que foi esse processo, né? Desde que a gente é criança, a gente já começa a pensar o que a gente vai querer ser quando a gente for crescer, né? Que profissão a gente vai seguir. Muitas vezes essa ideia é muito baseada em fatores fantasiosos mesmo. Então, quantas crianças não falam que querem ser astronautas, cientistas, cantores, tudo isso por causa da mídia, por causa do que a gente vê na TV. Né? No meu caso, por exemplo, quando eu era criança, eu falava que eu ia ser veterinária, porque eu sempre gostei muito de animais. Mas depois, um pouquinho maior, né, eu fui percebendo que veterinária eu não seria, porque eu não teria como lidar ali com o sofrimento dos animais, que isso ia me fazer sofrer demais sempre. E ali, quando eu tinha os meus 12, 13 anos, o que aconteceu? Né? É aquela fase da pré-adolescência, início da adolescência, em que a gente está muito envolto dos amigos, a gente começa a passar muito tempo com os colegas. E nessa fase, eu comecei a ser vista pelos meus amigos como a amiga que aconselhava, como a amiga que ajudava nos momentos tristes, nos momentos difíceis. Então, isso começou a influenciar a minha decisão em falar, por que não psicologia, né? E aí tem um segundo grande erro do estudante, né, ou do profissional na hora de estar decidindo a carreira que ele vai seguir. Por quê? Porque muitas vezes nós somos influências, nós recebemos influências, né, das pessoas à nossa volta e nós nos apoiamos somente nisso, sem olhar para o que de fato faz sentido pra gente, né? E foi um pouco isso que aconteceu. Então, ali aos 12, 13 anos, eu não sabia o que era um psicólogo. Na minha cabeça fantasiosa, psicólogo era quem dava conselhos, somente isso, né? E o que é muito diferente do que um psicólogo faz de verdade. E aí que tá o problema, né, gente? As chances disso dar errado, dessa decisão dar errado é muito grande, né? E a forma como eu ensino de tomar uma decisão de carreira é muito baseada no equilíbrio entre emoção e razão. E quando a gente toma uma decisão somente pesando o lado emocional, que foi um pouco o que aconteceu no meu caso, né? Ou então tomar essa decisão se baseando 100% no fator racional, um outro grande problema, né? Dessa maneira a gente corre o risco de se tornar um profissional muito frustrado, muito infeliz lá no futuro. E foi isso que aconteceu também, né? Eu era uma criança
E de um jeito bastante errado, sem pesquisar sobre a minha carreira, eu acabei falando que eu ia ser psicóloga. Como eu disse, eu não tinha referência de nenhum psicólogo, eu não conhecia nenhuma psicóloga, eu nunca tinha feito uma terapia, nunca tinha tido contato com um terapeuta, com um psicólogo. Então, eu não tive essa referência até entrar no meu processo da graduação mesmo, tá? E assim, esse meu processo entre a adolescência até o início da graduação foi um processo onde eu tava me descobrindo, né? Como acontece mesmo na fase da adolescência, onde a gente vai começando a perceber quem a gente é, qual que é o nosso perfil comportamental, o que a gente gosta, quais são os nossos valores, né? Quais são as nossas habilidades, no que a gente é bom, no que a gente não é tão bom. E de fato, eu sempre fui uma pessoa mais extrovertida, muito comunicativa, então eu fui pensando na psicologia. Só que, nesse processo da gente se conhecer ao longo do tempo, né, a gente pode acabar nos deparando com novas versões de nós mesmos. E foi um pouco o que aconteceu comigo, porque nesse meio tempo eu descobri o teatro, descobri que eu amava teatro, descobri que eu poderia ser atriz também, além de psicóloga. Né? E nisso eu comecei a pensar, ok, eu vou ser atriz, vou fazer artes cênicas ou eu vou ser psicóloga e fazer psicologia. E pra mim não era uma decisão muito difícil, porque o que eu ouvia na época é que de qualquer forma eu não ia ganhar dinheiro. Se eu fosse pra arte cênica, se eu continuasse com a ideia da psicologia, de qualquer forma eu não ia ganhar dinheiro, né? Eu não sei se vocês já escutaram a ideia de que a gente não ganha dinheiro nas duas áreas, mas eu escutava e eu acreditava, inclusive. Né? Então eu vou contar pra vocês aqui as 5 razões que me fizeram, de fato, escolher a psicologia na hora que eu tava prestando os meus vestibulares. 1. A influência das pessoas próximas à minha volta, principalmente os meus amigos, que falavam que eu teria jeito nisso. Os meus sonhos e aspirações, esses ideais que eu tinha na minha juventude, de querer ajudar as pessoas, cessar com os sofrimentos das pessoas. 3. O fato de que eu já morava em Ribeirão Preto nessa época, e Ribeirão é um grande polo da área de saúde, então o fato de eu permanecer na casa dos meus pais seria mais fácil para eu iniciar o curso, tá? Por causa dos meus valores, que era a sensibilidade mais elevada, a minha empatia mais elevada, e um ponto que eu coloquei aqui como um ponto bônus, o 5º fator que me faz escolher a psicologia é que eu não fui coagida pelos meus pais, por exemplo, a tomar uma outra decisão, a ir para uma outra carreira, algo que acontece muito com as pessoas, né? Então, meus pais são advogados e querem que eu dê continuidade com o trabalho deles, então isso não foi o meu caso. Eu consegui seguir a psicologia sem ali ser coagida a fazer outra coisa pelas pessoas à minha volta. Então esses foram os 5 motivos que me fizeram seguir para a psicologia. Só vou responder uma pergunta aqui, ó. O teste vocacional pode ajudar no processo de decisão vocacional? Quando a gente fala em teste vocacional, né, a gente entra num probleminha que é... O que é esse teste vocacional? É um teste? Você tá querendo me dizer aquele teste que hoje em dia a gente encontra disponível na internet, que vai te dar o teu perfil e várias áreas, várias profissões que você pode se dar bem? Porque, por exemplo, eu já fiz um teste vocacional que psicologia tava ali no meio, mas estava direito, publicidade, marketing, e daí você fica perdido, né? Porque tem muitas possibilidades. Então, o teste vocacional, ele pode te ajudar a dar um norte, mas ele não vai te ajudar a decidir, tá? A tua profissão. Para você decidir a tua profissão, é importante você passar por um processo de orientação vocacional, como o programa que hoje eu aplico nos meus atendimentos clínicos, que é um programa de orientação vocacional, com 12 sessões sistematizadas, que vai ajudar a não só esse indivíduo escolher a profissão, o curso que ele vai fazer, mas a delinear todo o design de carreira, o passo a passo que ele vai ter que tomar para chegar até lá, até chegar nesse objetivo final, nessa formação, tá? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, manda um joinha aqui se sim, tá? Mas vamos lá, continuando então para minha história de vida. Bom, esses foram os motivos pelos quais eu escolhi a psicologia, tá? E eu queria até fazer um questionamento, né? Vocês percebem que não teve racionalidade nenhum, né? Não teve nenhuma racionalidade. Todas as razões pelas quais eu escolhi a psicologia foi muito mais voltado para o âmbito do sentimento, da emoção, tá? E essa relação entre emoção e razão é algo que eu quero trazer um pouco mais nas minhas próximas lives, na jornada Psi de Sucesso. Eu vou querer trazer um pouquinho dessa temática, que eu acho que é muito importante a gente debater, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Voltando ao curso, tá?
Quando eu começo a faculdade de psicologia, eu percebo que eu estava gostando bastante tanto das disciplinas, dos professores, da faculdade, do universo todo que a psicologia foi me trazendo, tá? E eu dei sorte, eu costumo dizer que eu dei sorte, justamente por eu não ter feito uma pesquisa do que o curso se tratava antes. E logo no meu segundo ano da graduação, eu iniciei o meu primeiro processo psicoterapêutico. Foi a primeira vez que eu tive acesso a uma psicóloga clínica, que se tornou uma grande referência para mim de profissional, a Carol, minha xará, que era minha psicóloga. E ela também me auxiliou no processo de lidar com a minha insegurança, tanto nos primeiros estágios, nos meus primeiros atendimentos, né? Que a gente sabe que é um desafio também quando a gente está começando a exercer um papel novo. Então, esse processo terapêutico foi muito importante para eu ir adquirindo mais autoconhecimento. E nesse meio tempo eu também lembro de um colega meu do teatro, porque eu continuei fazendo teatro como hobby, que me contou que existia o psicodrama. E o nome me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, fiquei entusiasmada e falei, ótimo, vou ter psicodrama na graduação, e não fui atrás. O quarto erro meu aí no meu caminho, no meu processo de decisão profissional, que era ficar aguardando e esperando que as informações iam todas cair no meu colo. Né? Então eu falei, psicodrama existe, vou ter na graduação, nem fui ver se eu teria na graduação. E por fim eu tive, mas o que eu tive foram 2 aulas sobre psicodrama e ainda tem uma história aqui que eu vou querer aprofundar para vocês, porque o que acontece? Quando eu tive a oportunidade de ter um pouquinho de psicodrama numa disciplina de institucional e comunitária, a minha professora que dava a disciplina, ela era uma psicanalista, né? Ela não conhecia muito sobre o psicodrama e nessa aula ela me usou de referência falando que eu, por ser atriz, não poderia fazer psicodrama porque um ator poderia driblar as técnicas de vivências dramáticas que o psicodrama oferecia na atuação. E quando ela falou isso, eu peguei, acatei isso como uma verdade pra mim. Eu falei, ok, então o psicodrama deixa de ser uma verdade pra mim. O psicodrama não vai fazer parte da minha vida profissional, né? E eu falo que esse foi um outro grande erro, né? Foi acatar essa informação como uma verdade absoluta sem buscar informações externas que pudessem me confirmar essa hipótese ou até fazer com que eu pensasse de uma maneira diferente, né? Que seria na realidade a verdade. E esse momento da minha trajetória fez eu pensar, ok, se eu não posso trabalhar com psicodrama, o que é que eu vou fazer agora? E é o momento em que eu volto a estaca zero ali na psicologia e fico completamente perdida, tá? E daí alguns anos mais à frente, depois que eu tive essa aula que me introduziu o psicodrama de uma maneira muito negativa, quando eu achei que eu não poderia mais trabalhar com psicodrama, eu fui fazer um intercâmbio na Universidade do Porto, lá na cidade do Porto, em Portugal. E aí tá um outro erro que eu fiz, porque quando eu fui fazer o intercâmbio, eu tive que selecionar as disciplinas que eu teria lá. E eu escolhi as disciplinas, né, com base no achismo, mais uma vez, sem perceber o que faria sentido pra mim, sem entender o que eu gostaria de estudar, o que faria sentido eu estudar visando a minha carreira profissional no futuro, e escolhi na base da sorte as disciplinas. E por sorte, por uma obra do destino, ou como diria Moreno, que é o pai do psicodrama, né, por causa de um co-inconsciente global e universal que existe em todos nós, eu tive a sorte de um psicodramatista ser convidado para dar uma palestra em uma das disciplinas que eu tinha pego, que não tinha nada a ver com psicodrama, era uma disciplina de intervenção com crianças e adolescentes. E daí, esse psicodramatista fez uma vivência muito incrível na sala de aula, onde foi muito emocionante, onde, né, eu senti o poder que o psicodrama tinha. E eu fui questionar esse psicodramatista, eu perguntei, olha, né, fiquei sabendo sobre isso, que um ator não pode fazer psicodrama e eu queria saber se é verdade. E o psicodramatista na hora olhou pra mim e falou, nossa, mas onde é que você ouviu isso, né? Muito pelo contrário, até o ator, às vezes, por já ter uma facilidade em dramatizar, em entrar em contato com as emoções, talvez ele se sinta até mais confortável para participar de uma vivência psicodramática. E foi quando eu percebi que eu poderia ser psicodramatista sim, que aquela informação que eu tinha recebido lá atrás e que eu tinha pegado como uma verdade absoluta, na realidade não era uma verdade, tá?
Então fica aí esse ponto que é muito importante. Nunca acatem uma única vez que vocês escutam uma informação como uma verdade absoluta para você. Pesquisem, busquem informações, entrevistem outros profissionais, procurem saber, tá? Parabéns, Carol. É importante fazer os devidos ajustes durante o nosso caminhar. É isso mesmo, a gente tem que ir ajustando, né? E o meu processo, ele foi me ensinando muito isso, tá? E esse foi o primeiro momento onde eu tive o primeiro insight do que eu faria após formada, que o psicodrama talvez fosse uma ótima oportunidade, tá? E eu comecei até a pesquisar um pouco sobre o psicodrama quando eu retorno para o Brasil. Mas, mesmo que o psicodrama fosse um primeiro insight do que eu faria após a graduação, ele não resolvia tudo. Porque, ok, eu seria psicodramatista, mas aonde eu aplicaria isso? Em qual área eu aplicaria isso? Seria na hospitalar? Seria na social? Seria na clínica? Seria na do esporte? Seria onde? Né? Porque aí é uma das questões para o estudante de psicologia, a abordagem. Né? Qual a linha de raciocínio a gente vai seguir, mas a gente tem, além da abordagem, que compreender qual que é a área de atuação que a gente vai seguir e no que a gente vai se especializar, né? Vai ser em atendimento para adulto, vai ser com criança, vou trabalhar na área hospitalar com pediatria, vou trabalhar na área hospitalar com, enfim, né? Tem tantas possibilidades de especialidade e aí eu tinha resolvido um problema dentre vários, tá? E o último ano da graduação foi chegando e no meu curso, na minha universidade, o último ano da graduação ele era dividido em duas vertentes, a vertente clínica e a vertente institucional, tá? E dentro dessas possibilidades a gente tinha que escolher. Se você fosse para a clínica, você ia ter uma experiência muito mais na área clínica, com abordagens diversas. E se você fosse para a área institucional, você teria oportunidade de trabalhar em áreas mais diversificadas, né? Então, com menos abordagens. E naquele momento eu falei, o que eu vou escolher, né? Vai ser clínica, vai ser institucional? E mais uma vez eu chutei no 50% de chance e fui para institucional. Bobinha, né? Porque mal saberia eu que se eu tivesse alinhado melhor o meu autoconhecimento com a minha pesquisa, eu poderia ter reduzido o caminho que eu tive que seguir para me encontrar com a clínica depois de formada, né? E fui para institucional achando que seria uma boa ideia, não foi uma boa ideia, mais um erro, tá? Então, eu coloco aqui como o quinto erro da minha jornada na psicologia, que é não buscar fazer uma análise mesmo da junção entre o nosso conhecimento e a pesquisa, que são as informações que a gente coleta sobre as opções que a gente possui, tá? E isso é muito importante na hora da gente realizar uma escolha. Tô vendo aqui um comentário, é caminhando que se faz o caminho. E é isso mesmo, né? Mas vamos lá. Eu realizei muitos estágios na área institucional e me dediquei muito, sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. E com certeza isso me deu muita bagagem até para eu me transformar na profissional que eu sou hoje, né? Mas por conta dessa decisão não pensada, meu encontro com a clínica demorou muito mais para acontecer do que poderia, né, ter acontecido, do que poderia ter sido. E entre as instituições que eu pude realizar os meus estágios, eu tive a oportunidade de realizar na área de prevenção e promoção de saúde com adolescentes numa instituição de vulnerabilidade social, na área social da psicologia. E era uma instituição lindíssima, sabe? E o que aconteceu? Quando eu estava me formando, essa instituição me deu a oportunidade de continuar trabalhando lá como a psicóloga social da instituição. E o que aconteceu? Naquele momento, eu abracei super a ideia, porque seria a oportunidade de eu sair da graduação já, né, com um trabalho, já com um emprego. Porém, não era o trabalho que iria fazer com que eu conquistasse todos os meus sonhos, né? Mas foi o que surgiu. E daí, sem nem pensar, mais uma vez, eu simplesmente acatei a ideia. Eu simplesmente aceitei trabalhar nessa instituição. E aí tá o meu sexto erro nesse processo de decisão de carreira, que foi abraçar a primeira oportunidade sem antes perceber o que iria me fazer feliz, tá? Inclusive, esse final de semana eu estava na minha pós-graduação, né? Eu faço a minha especialização em psicodrama
e tinha uma colega lá que tá recém-formada em psicologia, tá se formando agora em psicologia, e a gente tava trocando uma ideia e ela falou, eu tô muito incomodada, Carol, porque enquanto os meus colegas, os meus amigos, eles já estão trabalhando, eles já conseguiram alguns empregos, eu continuo no sofá, né, eu não tô fazendo nada. Daí eu olhei pra ela e falei, tá, mas aí tá um grande erro, né, que foi o que eu fiz. Que às vezes esses amigos, eles estão abraçando a primeira oportunidade que estão surgindo pra eles. E será que essa oportunidade é a oportunidade que vai gerar prazer na vida deles, que vai gerar felicidade, né? É o que vai fazer com que eles se sintam realizados? Então, e daí na hora ela olhou pra mim e falou, Carol, acho que você tá certa, né? Eu não sei se eu estaria melhor trabalhando numa área organizacional que eu não gosto. E aí que tá o problema, porque às vezes ao abraçar a primeira oportunidade sem refletir, a gente vai só arrastando e empurrando esse processo, e daí a gente pode se ver lá futuramente como profissionais frustrados e infelizes, tá? O trabalho voluntário pode ser uma alternativa no início da carreira? Pode, até por ganho de experiência, né? E principalmente se você quer ter uma oportunidade de conhecer algumas áreas. Então, por que não bater, né? Tem interesse em conhecer a neuropsicologia, bater num consultório de uma neuropsicóloga e falar, você está precisando de uma ajuda, gostaria de conhecer um pouco mais. É uma ótima oportunidade de você conhecer áreas que você não tenha conhecido ao longo do processo da graduação, que a gente sabe que não é sempre que é possível, tá? Então, sim, é uma alternativa, tá? Bom, mas vamos lá então. Eu aceitei, né, esse trabalho na área social sem pensar muito bem. E o que aconteceu, tá? Eu acho isso um pouco irônico, porque pela minha tristeza, ou até pela minha sorte, eu fui mandada embora 2 meses depois por falta de verba na instituição, né? A gente sabe que a área social no Brasil ela é um pouco mais complicada e acabou a verba e eles tiveram que me cortar da equipe multidisciplinar. E naquela época eu fiquei muito mal, né? Lógico, eu fiquei muito triste. Eu sabia a especialização que eu queria fazer, mas eu não tinha nem dinheiro pra pagar ela. Eu não sabia o que eu ia fazer agora, eu só queria chorar, né? E é lógico que eu chorei, mas eu não fiquei somente chorando, né? E eu acho que aí que tá uma diferença. Eu podia ter ficado paralisada nessa situação, podia ter ficado estagnada nessa situação, mas na realidade isso me motivou a me movimentar e começar a pensar o que de fato eu queria pra minha vida. Porque eu conseguiria ganhar bem se eu tivesse permanecido nesse trabalho na área social? Não conseguiria ganhar bem. Eu conseguiria concretizar os sonhos e as aspirações que eu tava para aquele momento? Também não. Pelo menos não em curto prazo. Eu teria independência financeira e emocional dos meus pais, que era uma outra coisa que eu queria muito? Também não conseguiria. Então eu falei, ok, o que eu preciso fazer para conquistar tudo isso? Alinhar com o que eu gosto de fazer, né, com as minhas habilidades, com as minhas competências e com a pesquisa, né? Então, assim, sabendo o que eram aquelas possibilidades, quais seriam as áreas que eu poderia caminhar. E daí eu falei, poxa, eu tenho que me mexer. E intuitivamente eu fui fazendo isso. Eu fui alinhando autoconhecimento e pesquisa e percebendo que o que faria sentido pra mim seria iniciar no mundo do marketing digital, né? Fazer o meu Instagram começar a crescer, lançar a minha atividade como psicóloga clínica e com uma ajuda de uma mentora, de uma supervisora, que inclusive continua sendo minha mentora e minha supervisora até hoje, que é a Eli, uma psicodramatista fantástica. Né? Então, o resultado dessa história toda que eu quero passar pra vocês, que após ter caído no meu buraco, tá? Em menos de 6 meses, eu já tava com a minha agenda lotada, eu tava ganhando a minha independência financeira, eu tava me sentindo extremamente realizada. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu conheci a metodologia de orientação profissional que o INOP, Instituto Nacional de Orientação Profissional, pregava. Esse instituto é idealizado pelo professor Túlio, que tem participado de todas as lives comigo, que vai estar comigo no evento da jornada do Psi de Sucesso. Então, o que acontece? Eu percebi que aquilo que eu estava fazendo intuitivamente, de unir o meu autoconhecimento com um processo de pesquisa, era exatamente o que a metodologia do professor Túlio pregava. E daí eu comecei a pensar, meu Deus,
né? Porque, como assim, né? Eu tive que me enfiar em tantos buracos, tropeçar em vários momentos ao longo dessa minha trajetória profissional, se existia ali uma metodologia que poderia fazer com que eu achasse esse meu caminho de uma maneira muito mais assertiva, muito mais acertada, com bem menos sofrimento, né? Com bem menos sofrimento, com bem menos tempo e com bem menos dinheiro gasto. Então eu falei, caramba, por que a gente não une isso? Tá? Por que a gente não faz algo pra gente ajudar esses estudantes de psicologia, esses recém-formados, a encontrarem esse caminho profissional com bem menos sofrimento, tá? E daí a gente já fala sobre isso, mas eu queria pontuar aqui, recapitular o que eu falei ao longo da live, então, dos 6 erros que eu vivenciei ao longo da minha trajetória para decidir a minha carreira. O primeiro, não pesquisar sobre a atividade profissional. O segundo, fazer uma escolha muito baseada na influência das pessoas à minha volta, tá? O terceiro, fazer escolhas baseadas muito mais na emoção, sem equilibrar emoção e razão, que é muito necessário na hora da gente tomar qualquer tipo de decisão, principalmente quando a decisão é voltada para a nossa carreira. 4. Não confirmar hipóteses, não buscar outras informações que confirmem algo dito uma vez para mim. Um outro erro. 5. Não unir autoconhecimento com a pesquisa ao fazer uma decisão. E 6. Abraçar a primeira oportunidade que surge, sem raciocinar se aquilo faz sentido ou não para mim. O que reforça, às vezes, a gente tomar uma decisão muito mais na base da emoção do que no equilíbrio entre emoção e razão. Ok? Então esses foram os 6 erros que eu cometi ao longo do meu processo de decisão e eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se tá fazendo sentido para vocês toda essa reflexão que eu tô trazendo, tá? Porque era isso que eu queria contar para vocês na live de hoje. Porque não foi a trajetória mais linear que eu poderia ter seguido. Nem todas as trajetórias precisam ser como a minha, tá? Elas podem ser mais lineares, elas podem ser mais facilitadas. E é isso que eu pretendo auxiliar para vocês. É isso que eu pretendo dar para vocês que são estudantes ou que são psicólogos recém-formados, para que vocês encontrem essa atividade profissional que vai gerar a realização, o prazer e o sucesso que hoje eu tenho, tá bom? Bom, e foi pensando em tudo isso que eu quis trazer, nesses erros que a gente pode seguir nessa caminhada, que eu e o professor Túlio, a gente decidiu fazer um evento que vai ser 100% online, que vai ser 100% gratuito, ok? No dia 8 de fevereiro, às 8 horas da noite, onde a gente vai estar clareando para vocês todo passo a passo, o que vocês precisam fazer para encontrar a atividade profissional de vocês, reduzindo estresse, reduzindo ansiedade, reduzindo insegurança. Então, se você ainda não se inscreveu, o link do evento tá na minha bio, aqui do meu perfil do Instagram. Pra mim vai ser um prazer ter vocês lá nessa caminhada rumo ao sucesso, tá bom? Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do professor Túlio, que vai estar lá comigo ao longo dessa semana também. Na quinta-feira a gente fez uma live juntos, a gente provavelmente vai fazer uma outra live juntos amanhã e ao longo da semana a gente vai ter várias lives de aquecimento, já trazendo temáticas muito importantes que a gente vai abordar lá no nosso evento da jornada do Psi de Sucesso, tá bom? E o que eu queria trazer pra vocês é que não é fácil me abrir aqui e contar minha vida pra todos vocês que me seguem, que me acompanham, mas que eu espero muito que a minha história tenha inspirado pelo menos um de vocês a buscar esse caminho de sucesso com mais assertividade, tá? A ideia que eu quero passar é que sempre há o jeito certo e o jeito errado da gente encontrar uma boa decisão. Eu fui pelo jeito errado, vocês não precisam fazer isso, vocês podem ir pelo jeito certo, vocês podem encontrar esse caminho de uma forma bem mais linear, bem mais assertiva, bem mais fácil, com bem menos sofrimento, tá bom? Obrigada, Bela, tá falando que acredita que essas reflexões se aplicam a todas as carreiras e com certeza, né, isso é uma reflexão que em qualquer área ela pode ser aplicada, a importância da gente tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas baseando, né, aí nesse alinhamento entre pesquisa, autoconhecimento, razão e emoção, tá? E bom, gente, é isso. Contem comigo.
tá bom? A minha ideia, de fato, tá podendo ajudar todos vocês, né, a encontrarem o melhor caminho para vocês iniciarem a carreira na psicologia. E ao longo da semana, então, aí a gente tem vários encontros marcados. Espero que vocês tenham gostado do tema, tá? Ah, e não se esqueçam, hoje eu fiz um story, inclusive com uma caixinha de perguntas, onde eu quero que vocês sugiram ideias de temas de lives voltados aí pra carreira da psicologia que vocês querem que eu traga, que pra mim vai ser um prazer também estar trazendo os temas que vocês sugerirem. Combinado? Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada, pessoal, que tá aqui. E a gente se vê ao longo da semana e a gente se vê lá na Jornada Psi de Sucesso, dia 8 de fevereiro. Combinado? Um beijo, gente! Uma boa noite pra todo mundo!